Olá a todos, sejam bem-vindos a essa segunda aula de Introdução à Pneumatologia. A aula anterior ficou muito breve, ficou muito reduzida porque eu estava gravando com a câmera conectada ao computador e acho que por algum erro de conexão a gravação se perdeu. Então eu tinha falado uns 20 minutos e só me dei conta no final, quando eu estava encerrando. Então tinha feito uma outra gravação mais breve e acabei aproveitando ela, Mas hoje vamos aprofundar um pouco melhor, então, aqui na pneumatologia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê a graça de bem conduzir esse curso, de bem estudar aquilo que nos é proposto, que essas verdades de fé que se tornam nossas, a partir do momento em que nós a abraçamos, no sentido de que temos a obrigação também de realizar bons propósitos de vida, possa ser útil para a nossa salvação e de outras almas. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, não sei se no outro vídeo, eu não me recordo bem, havia citado esse senhor, um jesuíta chamado Bernard Sesboé. Eu praticamente tenho citado ele em várias aulas aqui, porque de fato é um senhor que ele empreende um trabalho muito interessante para estudantes de teologia na área dos dogmas, na área de história dos dogmas. Então, toda obra, entrou uma ligação aqui, enfim, continuando. Então, toda obra que ele trabalha, ele costuma fazer esse itinerário, de que maneira o dogma se forma. Isso é extremamente interessante, Não nos basta, hoje, como estudantes de teologia, abraçar, Eu havia até feito uma leitura anterior, presente no outro curso de Introdução à Teologia. Ele diz assim, para se entrar na compreensão do universo teológico, não basta, portanto, dar uma definição exata e contemporânea de cada termo. Então, não basta eu dizer para vocês, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas nós temos que, de fato, aprofundar, De que maneira nós compreendemos o que é ser pessoa? O Espírito Santo se enquadra na compreensão que nós temos de pessoa? O meu trabalho de conclusão de curso foi o significado de pessoa em Boécio, Ricardo de São Vítor, São Tomás de Aquino, e depois a partir da compreensão que a Comissão Teológica Internacional tem, mais recente. Então, o que é que nós entendemos como pessoa? Qual o significado de pessoa? Então, tudo isso diz respeito a essa formulação do dogma. Em alguns momentos, se tinha essa dificuldade de falar que propriamente o Espírito Santo é pessoa, porque em lugar nenhum nas Sagradas Escrituras se diziam. E, do outro lado, alguns outros teólogos, padres da Igreja, observavam que tudo aquilo que se aplicava ao Espírito Santo, ou melhor, que tudo aquilo que se aplicava ao Pai e ao Filho também se aplicava ao Espírito Santo. Tudo aquilo que podia se dizer do Pai e do Filho também se dizia do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Pai e o Filho realizavam também realizava o Espírito Santo. Então, nesse sentido, por uma espécie de analogia, se chega propriamente à compreensão que o Espírito é Deus e, semelhante ao Pai e o Filho, pessoa também. Bom, vamos ter tempo de trabalhar isso. Bom, eu trouxe esse livrinho, ele tem um título muito interessante, O Espírito sem rosto e sem voz. Então, ele faz para nós a seguinte provocação: o Espírito Santo é para nós desconhecido. Nós, quando falamos do Espírito Santo, não sabemos identificar qual seria o seu rosto. Naquela famosa imagem do Divino Pai Eterno, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo simbolizado como uma pomba. Mas o Espírito Santo não é uma pomba, é uma forma de simbolizar. Ali caberia, portanto, utilizar a água, o fogo, o dedo, a palma da mão, a nuvem, a luz, Então, um conjunto de elementos que simbolizam o Espírito Santo. Porém, nenhum desses símbolos vai dizer para nós qual é o rosto do Espírito Santo. E é também aquele que é sem voz, porque não escutamos o Espírito Santo dizer nada diretamente a nós. A maneira como ordinariamente o Espírito Santo se manifesta é comunicando a cada um de nós no nosso interior, ou falando por meio dos profetas, ou agindo por meio da palavra como age na criação.
mas nós não o escutamos. Diferente do filho, quem vê a mim vê ao pai. Então vejam que interessante, escutar o filho e ver o filho é como se estivéssemos escutando o pai e vendo o pai. Mas nada é dito em relação ao Espírito Santo. Enfim, então ele traz essa provocação. Vou fazer uma pequena leitura para você de alguns trechos dessa obra, para que a gente comece a entrar um pouco mais nesse nosso estudo teológico, sobre o Espírito Santo. Muito bem. Estou me recordando de uma outra abertura. Vou pegar antes aqui um outro livro. Esse livro é do Antônio Roio Marim. Eu também utilizei quando estava ministrando a disciplina de pneumatologia na faculdade. Então, ele tem um título, O Grande Desconhecido. É engraçado que são semelhantes, Aqui um espírito sem rosto, sem voz. E aqui o grande desconhecido, o Espírito Santo e seus dons. E logo no início da obra, que é inclusive a descrição que eu coloquei aqui no curso para vocês, ele traz uma imagem muito bonita, de Paulo caminhando, em Atenas. Vou ler para vocês aqui a maneira como ele relata, mas façam memória, ao livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo chegou pela primeira vez em Atenas, entre os inumeráveis ídolos de pedra que preenchiam as ruas e praças e que renderam ao satírico Petrônio sua famosa frase de ser mais fácil nessa cidade encontrar-se com um Deus do que com um homem, chamou-lhe fortemente a atenção um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, o que lhe deu oportunidade e ocasião para o seu magnífico discurso no Areópago. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Então, o Roio Marim traz essa reflexão inicial, esse Deus desconhecido. Aqui, São Paulo vem falar propriamente de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como um só mistério revelado. Porém, o Roio Marim utiliza essa passagem referente a Paulo para dizer para nós que também o Espírito Santo é desconhecido para nós hoje, contemporâneos, o homem. Podemos falar com muita propriedade do Pai, do Filho, mas no que diz respeito ao Espírito Santo sempre vem uma dúvida, o que é que se pode falar, o que é que não se pode falar. O que propriamente é uma experiência objetiva, uma experiência na qual nós não temos dúvidas de que o Espírito Santo agiu. E o que é propriamente uma experiência subjetiva, que depende especificamente do estado de vida, da condição de vida da pessoa, da sua relação com o Espírito. Experiência que pertence, às vezes, a um só homem na humanidade e ela é distinta para qualquer outro homem. Então, esse Deus desconhecido, ao qual São Paulo encontrou e quis falar sobre ele, esse também é o esforço da pneumatologia, de olhar para o Espírito Santo como uma pessoa deste mesmo Deus desconhecido e quer dar luzes aos estudantes de teologia do que de fato é o Espírito Santo, de quem é o Espírito Santo. Tem uma citação na sequência também, enfim, deixa eu me ler aqui porque acho muito engraçado. Mais tarde, São Paulo chega à cidade de Éfeso, buscou alguns discípulos que já haviam aceitado a fé cristã e lhes perguntou: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Então, está presente ali em Atos capítulo 19. Então, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Então, muitas vezes, é essa a nossa posição frente ao Espírito Santo. Muito bem, então, agora propriamente entrando na obra do Sesboé, vamos ver o que ele fala para nós sobre esse Espírito Santo desconhecido. Bom, vamos lá. Em 1938, o padre Victor Dillard, que morreria no campo de concentração de Dachau, escreveu um livro de espiritualidade dedicado ao Espírito Santo e que tinha por título Ao Deus Desconhecido. O livro começa com a seguinte oração, veja que interessante. Senhor, faze que eu veja. Nem sei exatamente como devo te chamar, se sigo o Espírito Santo ou o Santo Espírito. Procuro apoderar-me de ti, isolando-te no divino em que mergulho.
Mas a mão estendida nada de novo consegue para mim. E sem perceber, caio de joelhos diante do Pai ou me inclino para meu Cristo interior, que me é mais familiar. Então, a relação com Deus Pai e com Deus Filho é mais familiar do que com o Espírito Santo. Meu corpo detém-se. Os sentidos reclamam que lhe sejam dados símbolos que ajudem a alma a voltar para si. Então, essa necessidade nossa de ter o sensível, o sensitivo, seja pelo olhar, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, né? Nosso corpo clama por isso. E tu não lhes dás senão estranhas figuras materiais, pomba, línguas de fogo, sopro, nada que facilite a cálida intimidade de uma oração a dois, humana e familiar. É que tu estás muito perto de mim. Eu teria necessidade de um pouco de distância para te olhar, te delimitar e me delimitar também a mim, diante de ti, satisfazendo assim minha necessidade de contornos bem precisos para compreender nossa união. Quando nós falamos de definir alguma coisa, nós estamos falando exatamente desses contornos que delimitam uma realidade. Então, toda definição, por natureza, ela delimita, ela estabelece um conjunto de contornos que dizem a partir de que momento começa e a partir de que momento termina. Dessa maneira, compreendemos que as definições elas têm as suas limitações. É difícil abarcar numa só definição toda uma realidade. Talvez seja mais oportuno, ao fazermos ciência, de levarmos em conta um conjunto de descrições daquele objeto, né? De tal maneira que a gente consiga, a partir de um conjunto de descrições, somar as descrições e compreender melhor aquela realidade objetiva em si. Enfim, então olha que interessante, ele diz, não tem nenhum elemento familiar, eu preciso me distanciar de você para compreender quais são seus limites, quais são seus contornos, para que eu entenda com quem eu estou me relacionando. Essa meditação exprime bem a dificuldade de quem crê para representar a originalidade da pessoa do Espírito no concerto da Trindade. Na oração em que a liturgia tudo remete ao Pai, ou naquelas dirigidas ao Filho e que o Pai está todo atento sem atender, o Espírito é apenas um parceiro. São relativamente tardias as orações da Igreja voltadas diretamente a Ele, e praticamente reduzem-se a uma só palavra. Vem Espírito Criador, Vene Creator Spiritus, do século IX, que é uma oração que é atribuída a um senhor chamado Rabano Mauro, né? E que ela é que dá origem à famosa oração do Espírito Santo que nós temos. Então, vejam, até o século IX era raríssimo ter dentro da liturgia referências ao Espírito Santo. Muitas vezes o papel protagonista sempre do Pai e do Filho, o Espírito Santo como um parceiro, como aquele marginal que entra de maneira complementar e não essencial na liturgia. Então, mesmo nas orações das epícleses sacramentais, a súplica é dirigida ao Pai para que envie o Espírito Santo e não dirigida ao Espírito Santo. Essa dificuldade da vida eclesial em seu relacionamento com o Espírito é sintoma de um problema propriamente teológico. Então ele diz para nós, o desconhecimento do Espírito Santo, ele tem uma raiz problemática e ela está na teologia. O Espírito Santo é revelado e ensinado como a terceira pessoa da Trindade. Se facilmente vemos que o Pai e o Filho podem ser pessoas, pois eles são parceiros vivos de nossa fé e da nossa oração, nós nos sentimos desarmados ao contemplar o Espírito. Então, se de fato o Espírito Santo é pessoa da Trindade, a grande pergunta que faço para vocês é: o que de fato é uma pessoa? Por que podemos enquadrar o Espírito Santo como pessoa? Ah, porque o catecismo disse isso. Sim, lá está, né, mais uma vez, aquela verdade dogmática que nos serve de alicerce para poder subir para uma outra etapa, né? Qualquer coisa, escutem a segunda aula de eclesiologia para compreender melhor essa questão do dogma. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é um esforço teológico, de tentar
realmente encontrar a melhor expressão para enquadrar o Espírito Santo. Será que de fato é pessoa a melhor termo que nós poderíamos ter? As raízes da dificuldade estão no testemunho da Escritura e de toda a tradição. Dificuldade que ressurge hoje nas diversas teologias do Espírito Santo. Que se diz quando se afirma que o Espírito é uma pessoa? Em que sentido pode alguém afirmar isso dele? As páginas que seguem proporão um breve percurso histórico que retraçará a história e o desenvolvimento da teologia do Espírito Santo na Igreja. Então esse é o trabalho que o Bernard Sesboé faz muito excepcionalmente, esse desenvolvimento, um percurso histórico da formação do dogma. Elas tentarão fazer compreender a grande originalidade da pessoa do Espírito Santo, não somente em relação a nós, mas também em relação ao Pai e o Filho. O Espírito não é para nós uma presença pessoal, com a qual nós podemos nos entreter. Sua pessoa é mais íntima do que nós mesmos o somos para nós. Ele mora no mais íntimo do nosso íntimo. Eu até me recordo de uma... até ele está aqui, trouxe. É ele quem melhor certifica as palavras de Santo Agostinho. Deus mais íntimo a mim, que eu mesmo, e superior ao que de mais alto eu possa ser. Deus interior intimo meu et superior sumo meu. Então, mais alto do que o que há de mais alto em mim e mais íntimo do que o que há de mais íntimo em mim. Essa é a maneira como o Espírito Santo habita em cada um de nós. Então, essas questões iniciais para mostrar que a própria tradição apostólica, a própria teologia dos primeiros séculos e a própria narrativa das Sagradas Escrituras tem um certo déficit na hora de apresentar o Espírito Santo. E essa maneira de apresentar não é, da parte de Deus, uma falha na sua revelação, como alguém que redige o texto e esqueceu de colocar uma parte. Mas é um modo proposital de Deus querer revelar algo sobre si mesmo, e mais especificamente sobre o Espírito Santo. Então, a grande chave de leitura que eu quero deixar para vocês ou melhor, a grande pergunta: por que compreendemos o Espírito como pessoa? E de que maneira nós podemos nos relacionar com essa pessoa que é o Espírito Santo? Então vamos tentar compreender e responder essa pergunta ao longo desse nosso estudo. A minha ideia é que as aulas não sejam longas, então vou estar encerrando por aqui, mas semana que vem vamos dar continuidade, tá bom? Deixem as dúvidas de vocês aqui na própria plataforma. Se você tiver feito o seu login e senha, tem como deixar as dúvidas aqui no canal mesmo. Tem uma parte aqui que eu acho que eu nem traduzi ainda, está em inglês, de perguntas. Eu entro, respondo. Pode mandar. Alguns de vocês pegaram os formulários de contato no próprio site, me mandaram uma mensagem, chegou para mim, eu já respondi. Pode mandar diretamente no meu e-mail, enfim. Então, vamos tentar interagir também para poder ajudar vocês. E, se possível, compre essa obra, Ela é muito barata, Está disponível pela editora Santuário. Se você for comprar pela editora Santuário, vai pagar um pouquinho frete caro, vai sair mais caro do que a própria obra. Então, talvez na Amazon fique mais barato. Enfim, é isso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Boa aula para vocês e vamos nos falando, tá bom? Obrigado.